Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo ou episódio do Então Só Ouvindo. Eu sou o Guilherme. O tema de hoje será 4 óperas rocks do século XXI que eu gostaria de recomendar. Gênero esse que tem caído cada vez mais em desuso, né? Está entrando em extinção bandas que fazem óperas rock. Foi-se o tempo em que era quase um pré-requisito para qualquer banda que queria ter sucesso de público, sucesso de crítica, compor uma chamada ópera rock, seja por desejos egocêntricos, desejos megalomaníacos, ou realmente um desejo criativo. As décadas de 70 e 80 principalmente viram algumas das maiores óperas rock da história da música. The Wall, The Who fez vários, né, o Quadrophenia, o Tommy, ah, Genesis fez com Lambs Lie Down Broadway, The Kinks também fez algumas óperas rock, David Bowie com Ziggy Stardust. Então foi um período muito fértil para esse tipo de trabalho, de obra. Mas como eu disse, infelizmente ele foi ficando cada vez mais incomum você ver bandas compondo óperas rock. Hoje em dia é bem raro até, né, talvez seja um sinal dos nossos tempos de poucos, a gente está cada vez com menos capacidade de atenção, então por que que uma banda se daria ao trabalho de compor um álbum que demande aí 1 hora da atenção do ouvinte, né? Mas infelizmente, para mim é muito infeliz que poucas bandas ainda se aventurem a compor esse tipo de obra, mas ainda há bandas que fazem isso. E é de algumas delas que eu quero falar no vídeo de hoje. Eu quero recomendar 4 óperas rock feitas de 2001 para cá, que eu acho excelentes. Então vamos em ordem alfabética na minha lista. Primeiro, a primeira ópera rock é a mais recente da lista. Ela foi lançada ano passado, em 2025. É o The Scholars, do grupo Car Seat Headrest. Essa banda sempre foi um projeto de um cara só, o Will Toledo, e sempre foi super queridinha, assim, de público e crítica desse mundo indie alternativinho, digamos assim. A banda tem um nome que eu acho horrível, né, mas tem uma explicação. É porque o Will, no início da carreira dele, para gravar os vocais, ele ia pro carro dos pais dele, gravava no banco de trás para ter privacidade. E aí veio esse belo nome de banda. Mas eu nunca liguei muito pro som do Car Seat Headrest, ele já tem alguns álbuns, nunca me chamou atenção. Era sempre aquele som indie meio intimista, assim, gravado caseiramente pelo cara, e não é um gênero que me pegue. Mas tudo mudou com o The Scholars, principalmente porque deixou de ser um projeto só do Will Toledo. Aqui o Car Seat Headrest realmente virou uma banda, um esforço coletivo. Então todos os membros contribuíram para a composição do The Scholars, e isso mudou completamente o som do grupo. É um trabalho conceitual, uma ópera rock, que gira em torno do universo de uma universidade fictícia chamada Universidade Parnassus. E cada música conta sob a ótica de um personagem, de uma figura dessa universidade, alunos e professores. O trabalho foi inspirado nas palavras deles mesmo, tá? Não sou eu que estou dizendo. Por trabalhos clássicos de ópera rock, como Tommy e Ziggy Stardust. E é o trabalho mais expansivo que o Car Seat Headrest já fez. Esse álbum, ele tem poucas músicas até, são 8 ou 9, não tenho certeza, mas tem 3 músicas com mais de 10 minutos, uma inclusive com 18 minutos, quase 20, e é um prato cheio para quem gosta de trabalhos densos, cheio de ideias, cheio de história por trás. Instrumentalmente, a banda também usou várias coisas novas no The Scholars, tem coisas como clarinete, trompete, trompa, mas é sempre para dar um tom a mais, assim, para a música. Esses instrumentos, eles nunca disputam espaço com a banda mesmo. Eles ajudam a complementar a história do álbum, digamos assim. E ao mesmo tempo que tem esses excessos, eles também sabem a hora de fazer músicas mais diretas, mais curtas. Então tem músicas acústicas nesse álbum, como Lady Gay Approximately, que é toda acústica. Tem uma outra que é Equals, que é uma música mais diretona, bem roqueira. Então é um álbum bem balanceado, assim, de andamento.
Mas as minhas favoritas são as músicas mais longas. A música que abre o álbum, que é a CCF, I'm Gonna Stay With You, eu acho daquelas músicas de aberturas perfeitas para um álbum, que ela vai ganhando intensidade aos poucos, com uma sensação de euforia crescente e que parece que está convidando você para entrar no álbum, para entrar na história dele. E é daquelas músicas que quando termina, ela tem 8 minutos, se eu não me engano. Quando termina você pensa: "Caraca, isso aqui foi só a primeira música do álbum, imagina o resto do álbum como é que não vai ser". E o resto do álbum é à altura dessa expectativa criada. Outra música que eu gosto muito e é a minha favorita do álbum é Reality. Essa música é uma das que o guitarrista canta bastante, não é só o Will que canta, o Will em geral é quem canta a maior parte das músicas do Car Seat Headrest, mas essa aqui ele divide praticamente 50-50 com o guitarrista. O guitarrista canta os versões e os versões, os versos e o Will aparece mais para cantar o que parece ser um refrão. E é uma música, um rock cadenciado espetacular, assim, com uma levada meio lenta que lembra Five Years do David Bowie, a música que abre o Ziggy Stardust. E é uma música que vai crescendo também aos pouquinhos, ela basicamente por 7 minutos ela tem 2 melodias só, mas a cada vez que essas melodias voltam com uma letra nova, sempre, cada vez que a melodia volta tem um detalhezinho, um instrumento novo acompanhando a banda, assim, é um negócio muito bem construído. E tem um solo de guitarra que não é nada demais, assim, é um solo simples, rapidinho, mas fica tão bem posicionado, assim, é um solo tão bacana. E como é bom ver bandas fazendo belos solos de guitarra ainda, sabe. Me deixa com um sorriso no rosto o solo dessa música Reality. Mas é como eu disse, assim, não espere um solo tipo Comfortably Numb do Pink Floyd. É um solo simples, mas ele fica tão bacana ali naquele momento que, poxa, vale a pena. Então Reality é a minha música favorita disparada, e no final a penúltima música é a tal música de 18 minutos, que é a Planet Desperation. É o grande épico do álbum, é a que eles mais flertam com uma sonoridade de progressiva anos 70 até, eh, e são basicamente várias músicas dentro de uma só, né, e é a única do álbum que todos os membros da banda cantam uma parte dela, que mostra também esse espírito colaborativo do The Scholars. Então, pra mim é o grande álbum do Car Seat Headrest, e foi o álbum que acabou me apresentando a banda de verdade mesmo, é algo que eu hoje em dia gosto mesmo deles é esse aqui. A segunda ópera rock que eu gostaria de recomendar é a Southern Rock Opera, o nome já está aí, né, na cara, do Drive-By Truckers, o grupo dos Estados Unidos. Eles são já bem veteranos, estão aí quase com 30 anos de existência, e ainda tem 2 membros originais na sua formação, que são o Patterson Hood e o Mike Cooley. Os 2 cantam, tocam guitarra e são os principais compositores do Drive-By Truckers. O som deles é o que chamam, que define como alt country ou southern rock. É aquele som bem de sul dos Estados Unidos que mistura rock, country, blues, e esse tipo de coisa, assim. Então, e as influências dos caras são bem diversas, assim, vão de Neil Young a Lynyrd Skynyrd, Bruce Springsteen, The Clash. É um som bem rústico, rock and roll, mas com sentimentos por trás. O Southern Rock Opera, então, ele foi o terceiro álbum do grupo, e foi o álbum que mudou a trajetória do Drive-By Truckers, foi o álbum que deu os louros da vitória para a banda. É um álbum conceitual que usa a história do Lynyrd Skynyrd como inspiração, mas acaba se debruçando mais sobre fazer um retrato do sul dos Estados Unidos, assim, culturalmente e socialmente. Então é um álbum duplo dividido em 2 atos, ele acompanha a história de um adolescente do sul dos Estados Unidos, até ele entrar numa banda que lembra muito Lynyrd Skynyrd, o nome da banda fictícia é Betamax Guillotine, e aí ele consegue sucesso, viajar o mundo tocando com a banda dele, mas o fim dele é que nem o Lynyrd Skynyrd, eles acabam morrendo num acidente de avião.
Mas, assim, não é necessário gostar de Lynyrd Skynyrd e nem ser um sulista estadunidense para gostar desse álbum, para sentir a melancolia, a desolação do Southern Rock Opera. Não é um álbum fácil, é um álbum bem longo, como eu falei, ele é duplo. As músicas não têm uma estrutura super tradicional. Os vocais, por exemplo, várias vezes eles são mais falados do que cantados até, mas é uma puta de uma experiência, assim, é um puta de um clima que esse álbum tem. É daqueles trabalhos que tem a capacidade de te teletransportar para outro lugar, assim, de tão característica que é a atmosfera criada pelas músicas. Você imediatamente vai se imaginar em uma cidadezinha no sul do Zeu, assim, no sul dos Estados Unidos, com aquela população que todo mundo se conhece, meio sem perspectivas. Assim, a capa do álbum também, tudo te leva para o mesmo lugar, assim, para o mesmo clima. A banda nessa época aqui, eles estavam com 3 vocalistas e 3 guitarristas. Eles tinham um terceiro além dos 2 membros fundadores. Os 3 contribuíram para a composição do álbum, e é muito legal ter 3 caras cantando, porque dá essa variedade para o som, para as músicas. Um deles tem um tom de voz mais conversacional, assim, parece que ele tá mais conversando do que cantando, e aquela voz mais gasta, assim, mais rouca, mais cansada, mais ferida de quem já viu muita coisa na vida. Outro tem uma voz mais animada, assim, mais rock, mais Elvis Presley, uma coisa meio anos 60. Vira e mexe também tem umas contribuições de vocal feminino para dar bem esse tom country. Mas no geral não é o tipo do álbum super bombástico, assim, com momentos triunfais, catárticos. Até tem músicas mais rock and roll, um pouco mais agitadas. Tem muita guitarra, né, muito solo de guitarra, mas a maior parte do álbum é uma levada mais melancólica, mais contemplativa mesmo. Acho que o momento mais catártico é o final, né, o que é esperado até, que é a música de 8 minutos, Angels and Fuselage, que fecha o Southern Rock Opera. Então, é o álbum mais difícil da lista, assim, em termos de audição, de se acostumar, mas é uma bela de uma jornada, à medida que você vai conhecendo o álbum e dando chance a ele. E se você achar esse álbum muito difícil, depois eles fizeram álbuns bem mais acessíveis. E aí eu recomendo o The Dirty South, que é um álbum de 2008, que é o álbum mais comercial deles, é o álbum mais facinho de ouvir. Vamos em frente então para a minha terceira indicação, que é o David Comes to Life, do grupo canadense Fucked Up. Esse álbum é de 2011. O álbum anterior acho que eu esqueci de mencionar, né, o do Drive-By Truckers. Ele é de 2001, bem no iniciozinho do século XXI. Mas o Drive-By Truckers ainda está em atividade, tá? Com o álbum do ano passado até, se não me engano, mais recente. Bom, agora sim, começando o Fucked Up. É um grupo canadense. O som deles é uma banda de hardcore metida a ser indie, ou o contrário, uma banda indie metida a hardcore. Aí você escolhe qual o caminho, mas é uma banda meio megalomaníaca, assim, eles têm várias empreitadas, vários projetos meio peculiares, para não dizer às vezes pretensiosos mesmo. Alguns exemplos, eles já fizeram um show de 12 horas de duração em Nova York, eles já lançaram um álbum que eles pensaram como uma trilha sonora de um filme mudo de 1928. Tem 2 álbuns deles que eles gravaram com a seguinte regra: cada membro da banda tinha apenas 24 horas para gravar todas as suas partes do álbum, mais nada do que isso. Então eles têm essas peculiaridades, assim, essas excentricidades. E são uma banda absurdamente prolífica, assim, eles lançam álbum pra cacete, EPs. Eles têm uma série de EPs que eles chamam de série Zodíaco, em que cada EP é baseado em um signo do zodíaco chinês. Então são caras muito criativos que nunca estão parados. O som da banda, falei que é um hardcore meio indie, né, por quê? O vocalista, o Damon Abraham, é um cara que canta sempre com uma voz berrada, urrada, que me lembra em vários momentos o Derek do Sepultura, e a voz dele eu acho que é o grande obstáculo da banda, assim, pra quem tenta ouvir, dar uma chance pra eles, é o mais difícil de você engolir, é a voz do cara.
porque é meio unidimensional demais, assim, ele não faz nada diferente, ele tá sempre berrando. Eu estou falando isso meio que com num tom de crítica mesmo, assim, eu acho que a banda melhoraria muito se ele tentasse fazer outro tipo de voz. Tanto que nos álbuns mais recentes, o guitarrista começou a cantar também, e isso, assim, melhorou absurdamente as músicas pra mim. O guitarrista tem uma voz limpa, bacana, pô, fez muito bem para o som deles. Mas o Damon, ele é meio limitado, assim, ele não tá à altura do instrumental da banda, na minha opinião. Isso porque o instrumental pra mim, é a melhor parte do som do Fucked Up. Eles tiveram por muito tempo 3 guitarristas, acho que a partir de 2021 que um deles saiu da banda, mas as gravações deles de estúdio é sempre cheia de camadas, é guitarra em cima de guitarra, em cima de guitarra. É muito rico o som deles, é muito bom de ouvir num fone de ouvido bom, assim. Tanto que tem uma música deles que não é desse álbum, que tem 16 minutos e foi gravada com 18 camadas de guitarra. Então o som deles, a parte instrumental é muito minucioso, assim, o que é meio que oposto ao vocal do Damien, assim, que é muito mais desleixado, digamos assim. Mas falando sobre o David Comes to Life, né, que é o objetivo. Eh, esse álbum aqui eu não lembro qual é a ordem dele na discografia da banda, mas tá lá no meio, não é nem o primeiro nem o último. São 18 músicas, 80 minutos de álbum no total, e é uma ópera rock que conta uma história de amor entre o David, que é um trabalhador de uma fábrica de lâmpadas, por isso essa capa do álbum com 2 lâmpadas, e a Verônica, que é uma ativista política e acaba levando o David para esse mundo do ativismo. A história se passa na Inglaterra, na década de 80, numa cidade fictícia. E aí o grande acontecimento do álbum é que eles planejam explodir a fábrica que o David trabalha com uma bomba, e aí nisso, por conta dessa tentativa, a Verônica acaba morrendo. E isso gera uma culpa absurda no David. E aí a história começa a se complicar, a ficar meio doida, porque o narrador ele se revela como não sendo um mero narrador, tem uma metalinguagem aí. Ele acaba sendo um personagem que interfere nos acontecimentos. E aí ele acaba revelando que não foi bem assim a morte da Verônica, que ele, narrador, teve a ver, e aí as coisas vão ficando cada vez mais doidas em cima disso, e assim vai. É, mas sonoramente, esse álbum aqui, como eu já falei do som da banda, o instrumental dele é maravilhoso. É um indie, um indie com um pezinho no hardcore, mas com muitas guitarras, assim, tem uns solos de guitarra lindo, assim, uma coisa meio post-rock, meio shoegaze. Tem uns vocais femininos que eu acho que caíram muitíssimo bem no álbum, porque ajuda a dar um respiro do vocal do Damien sempre lá berrando. Queria aquela coisa meio A Bela e a Fera de vocais. E pra mim o instrumental é o que carrega 90% da emoção da música, assim, tem muita catarse no David Comes to Life, e acho que é muito graças ao instrumental. Minhas 2 músicas favoritas, que foram 2 dos singles do álbum, não à toa, são Queen of Hearts e The Other Shoe. Essa última, The Other Shoe, pra mim é a melhor do álbum inteiro, assim. Presta atenção nas guitarrinhas, na guitarra solo dessa música, é sensacional. E é uma música com um riff legal, assim, um riff simples, mas que leva a música inteira e a música vai cada vez ficando mais carregada de emoção. É um puta no álbum. Os álbuns mais recentes deles são mais fáceis de ouvir do que o David Comes to Life, mas esse pra mim segue sendo a grande obra do Fucked Up. O quarto e último álbum que eu quero recomendar de óperas rock é o The Most Lamentable Tragedy, de 2015, da banda dos Estados Unidos, Titus Andronicus. Essa banda é capitaneada pelo Patrick Stickles, ele é o cantor, guitarrista e compositor da banda, e o som dele sempre transitou entre um rock alternativo, punk, rock and roll. Então, o som deles pode te lembrar desde Replacements até Bruce Springsteen, que eles até referenciam às vezes nas músicas, Rolling Stones também, eh, Husker Du. É um som bem variado, assim.
E eles já fizeram até turnê com Fucked Up, a banda anterior que eu falei. Esse álbum aqui foi o 4º álbum da banda. Àquela altura eles já estavam relativamente conhecidos, assim, graças ao álbum The Monitor, que foi o álbum que fez eles terem muitos elogios da crítica desse mundo indie alternativo. E eu acho injusto que esse, o The Most Lamentable Tragedy, não seja mais lembrado como o melhor álbum do Titus Andronicus até hoje. Eles ainda estão na ativa, tá? Pô, ficou parecendo que eles terminaram, mas não. Esse álbum aqui, ele é dividido em 5 atos, são 29 músicas e 93 minutos de duração. Então é uma ópera rock como manda a cartilha, é um prato cheio isso aqui. Tem uma história super complexa, que é baseado na experiência do Patrick com o seu transtorno bipolar. A história segue o que eles chamam de Our Hero, o nosso herói, que é um homem que é visitado pelo seu doppelganger, o seu sósia, e aí eles embarcam numa jornada de experiências, de sonhos também, em que o protagonista vai se deparando com o seu problema de depressão e bipolaridade. Então, é um álbum muito pessoal, muito emotivo, muito catártico, assim, é daqueles que você ouve e sente que o cara botou tudo dele na música, assim, a raiva, a tristeza, a alegria, a euforia, tá tudo ali, assim. E é um álbum muito autorreferenciável da carreira do Titus Andronicus, tem várias músicas aqui que fazem referências a músicas antigas da banda. Pô, pra mim é puro rock and roll esse álbum, assim, mas com o adicional de que tem vários instrumentos clássicos acompanhando a banda. Tem flauta, clarinete, saxofone, piano, viola, violino. Então é um rock and roll super encorpado, assim, mas que também tem uma intensidade que é mais do punk rock, assim, uma urgência que te pega pelo pescoço e não te larga, assim, é tipo: "Ouça o que eu estou cantando aqui". Também tem baladas ao piano, é um álbum super variado, assim, ele vai por muitos caminhos, como uma boa ópera rock deve ir, né. As minhas favoritas desse álbum, eu tenho que falar de I Lost My Mind, que é um rockzão daqueles, assim, ele me lembra muito coisas anos 70, porque ele é carregado pela guitarra e por um pianão, assim, fazendo ritmo. Ele tem momentos essa música tem momentos de coro cantado em uníssono por todos. E o final da música ela dá uma acelerada, assim, que é uma catarse absurda. Pô, o Patrick Stickles quando ele quer cantar é bizarro, assim, quanta emoção ele consegue transmitir. Outra que eu gosto muito é Fatal Flaw, que é uma das mais conhecidas do álbum. Essa é uma música mais curta, mais direta, assim, é um rock and roll mais festeiro, com um refrão animadíssimo, assim, gigantesco. E finalmente, pra mim, o ponto alto do álbum é a sequência de Mystery Man e Fired Up. Essa sequência de 2 músicas é brilhante. Mystery Man é dessas músicas que o título faz referência a uma música do álbum anterior, se eu não me engano, a música Electric Man. É a primeira da sequência é essa, Mystery Man. Ela tem um instrumental super rico, assim, cheio de instrumentos clássicos acompanhando a banda. E ela é pura emoção, assim, ela lembra muito o Bruce Springsteen na década de 70, assim, uma coisa meio Born to Run. Porra, que música linda, linda. Depois vem Fired Up, que ela é mais calma, assim, no instrumental, nos versos, também com um acompanhamento de instrumentos de corda clássicos. E no refrão, Patrick Stickles, ele dá uns berros, assim, que vêm do fundo da alma dele. Pô, essas 2 músicas valem o álbum inteiro, assim. O álbum inteiro é bom, mas se você tiver que ouvir algo desse álbum, ouça Mystery Man e Fired Up. E ele também tem essas músicas que eu falei até agora são relativamente com duração normal, assim, no máximo com 5 a 6 minutos. Mas o álbum também tem os seus épicos. Um deles é More Perfect Union, que é uma música de quase 10 minutos. A primeira metade dessa música é bem dramática, assim, é quase sinfônica, e a segunda metade é basicamente instrumental, assim, é um rock agitado, palpitante, e é outra que o nome da música é uma referência à música A More Perfect Union, que é do álbum The Monitor,
que acho que é o maior clássico do Titus Andronicus, a More Perfect Union, pra ser mais claro. É a música que tem uma referência clara a Born to Run, do Bruce Springsteen. Mas essa do The Most Lamentable Tragedy não tem o artigo, ela só se chama More Perfect Union, para ficar clara a diferença. Ainda tem espaço nesse álbum para 2 covers, tem um cover do Daniel Johnston, aquele artista com esquizofrenia, e um cover de The Pogues. E aí se você ouve isso e pensa: "Pô, uma ópera rock, um álbum conceitual que tem covers", isso acontece. O Tommy, por exemplo, do The Who, tem cover ali dentro, não sei se vocês já pararam pra ver isso, mas tem. Pra mim, não sei se já falei isso, pra mim esse aqui é o que eu mais gosto dos 4 que eu separei pra falar hoje. O The Most Lamentable Tragedy é a minha ópera rock favorita, cara, esse álbum é bom demais. E é o que eu acho mais fiel à tradição de óperas rock, assim, de ser megalomaníaco. É um som muito maior do que a banda estava acostumada a fazer, assim, então a banda deu um passo muito grande de coragem pra compor isso aqui. A minha única crítica a esse álbum é que, pô, exatamente por ser um álbum desse tamanho, com essa qualidade, ele merecia uma música melhor de encerramento. A Stable Boy, que é a última música, ela é basicamente o Patrick cantando que nem um bêbado, acompanhado por um instrumento que, sei lá, parece uma sanfona. É uma música super lo-fi, mal gravada, assim, que não faz jus a tudo que veio antes dela. Mas é a única coisinha é o único asterisco que eu boto sobre esse álbum aqui. De resto, ele é sensacional. E assim eu termino a proposta de hoje, que era falar de 4 óperas rock. Comente aí o que mais você lembra de óperas rock bacanas feitas no século XXI. Olha, confesso que não é fácil pensar, tá, em álbuns que se encaixem nisso. Lembrei do American Idiot, do Green Day também, que eu amo de paixão, mas é um álbum mega conhecido, então acho que não caberia colocar aqui. Pensei também no The Human Equation, do Ayreon, sei lá, aquele projeto do Arjen Lucassen, o holandês, que também é um álbum que eu sou completamente apaixonado, mas pra mim ele é um álbum conceitual do que um ópera rock, assim, o que na minha cabeça tem diferença. Se é conceitu Toda ópera rock em geral é um álbum conceitual, mas nem todo álbum conceitual é uma ópera rock. Essa é a definição que eu criei pra mim. E também é muito prog, né, muito prog metal progressivo, ia fugir um pouco da sonoridade que eu queria hoje, que era uma coisa mais fincada no rock and roll. Mas diga aí o que que você achou da lista, o que que você conhece desses álbuns, e sugira álbuns que eu não citei aqui. É isso, até o próximo vídeo ou episódio do Então Só Ouvindo. E também, como sempre, se você até hoje não se inscreveu no canal, considere se inscrever para nos ajudar. É isso, até a próxima.